Para te atualizar também com uma boa notícia para o torcedor do São Paulo. Falo ainda sobre Matheus França disponível no mercado. Já o São Paulo procura clube de forma desesperada para jogador descartado no elenco. Bora te atualizar também sobre quais são os atrasos do São Paulo em relação a seu elenco. Últimas de mercado, bastidores, finanças, que sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a boa notícia para o torcedor do São Paulo. O Boca Juniors perdeu dupla importante para os confrontos de quartas de final da Sul-Americana, jogo de ida na Bombonera, a volta marcada pro Morumbis. O Boca não terá Tomás Aranda, meio atacante de só 19 anos de idade e camisa 10. É o cara que faz o Boca Juniors funcionar desde o início da temporada. O Aranda, num treino, sofreu uma fratura na fíbula e precisará passar por cirurgia. Outro desfalque das últimas horas, Adam Bareiro, centroavante que já foi do River Plate, passou também pelo Fortaleza. Ele voltou a sentir dores e vai precisar passar por intervenção cirúrgica. Paraguaio que tem 14 partidas com a camisa do Boca Juniors, com 6 gols e 1 assistência, 2 desfalques pesados para um Boca Juniors que ainda não conseguiu decolar na temporada. É um time que sofre de altos e baixos e que, assim como o São Paulo, não é confiável. Dessa maneira, o confronto entre Boca e São Paulo fica ainda mais aberto. Vale a lembrança de que o São Paulo deve contar com o Caleri para os jogos tanto de ida quanto da volta. O Caleri sofreu uma torção no tornozelo no jogo contra a Chapecoense, mas talvez retorne até nesse fim de semana contra o Red Bull Bragantino. Se não acontecer, ele fica à disposição para o jogo contra o Galo e, por consequência, para as partidas contra o Boca Juniors. Quero encerrar o noticiário São Paulino contando que o tricolor está emprestando o volante Hugo, de 22 anos de idade, para uma equipe japonesa chamada Mito Holy Rock. O empréstimo vai terminar em janeiro de 2027. E Matheus França, lembra dele? Meio atacante que surgiu no Flamengo e foi vendido por 20 milhões de euros para o Crystal Palace, procura clubes de futebol no Brasil. E o Crystal Palace topa emprestá-lo de graça. A verdade é que o Matheus França, hoje com 22 anos de idade, virou uma grande incógnita. Na futebol inglês, ele não conseguiu evoluir. Foi emprestado para o Vasco, onde teve uma série de problemas extracampo e também não vingou. O Vasco devolveu o Matheus França para o futebol inglês. O Crystal Palace não tem planos de utilizá-lo e já o liberou para procurar clubes de futebol por aqui. Será que o Matheus França seria uma boa aposta para o seu time? Você lembra dele, né? Surge muito bem no Flamengo, fazendo gols, dando assistências, sendo protagonista no elenco estrelado. Foi por isso que o Crystal Palace decidiu investir 120 milhões de reais. O contrato com o time inglês só se encerra em 2028. E os argentinos vivem fase horrorosa quando o assunto é clubes na América do Sul. Com a eliminação do River Plate nos pênaltis para o Santa Fé, nas oitavas de final da Sul-Americana, na noite dessa quarta-feira, teremos apenas 3 representantes argentinos na Libertadores e na Sul-Americana. E olha que a gente ainda tem 16 times em ação, só 3 gringos argentinos. Um deles o Boca Juniors na Sul-Americana, adversário do São Paulo, os outros 2 na Libertadores, Estudiantes, que enfrenta o Corinthians e o Platense. Importante registrar que se os argentinos têm 3 representantes nos 2 torneios, o Brasil aparece com 8 equipes. São 4 na Libertadores e mais 4 na Sul-Americana. Os equatorianos também têm 2 times, ambos na Libertadores, enquanto colombianos, uruguaios e peruanos têm apenas 1 time cada. Importante registrar que nos últimos confrontos de mata-mata entre Brasil e Argentina, o Brasil tem passado com sobras em relação aos hermanos. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema. Normal? Isso tem a ver com o reflexo e com a capacidade financeira maior dos brasileiros? Ou os argentinos já não são mais os mesmos? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? O São Paulo está à procura de clubes interessados em Enzo Dias. O tricolor só não dispensou o lateral esquerdo argentino porque teria de arcar com todos os custos do jogador até o fim do vínculo. Enzo que queimou seu filme no São Paulo depois de, durante o período da Copa do Mundo, procurar a justiça para cobrar uma dívida que o tricolor tem para com ele e também seus representantes. A conversa foi mais ou menos essa. Ah, tá bom, você quer ir para a justiça para cobrar o dinheiro do São Paulo. Beleza, a gente vai pagar, mas você não joga mais pelo tricolor. Foi também por isso que o São Paulo fechou nos últimos dias a contratação de Iago. Nesse momento,
O Iago, o Wendel e o Nicolas vão disputar a condição de titular da lateral esquerda. O Enzo nem treina com o restante do elenco. O grande problema é que não existiram clubes interessados no jogador. Só para completar o noticiário do São Paulo, registrar que grupos da situação são 5. Decidiram e prometeram votar contra a reforma no estatuto. Ao que parece, a pressão das torcidas organizadas para a votação que acontece nessa quarta-feira fez efeito e está descartado o apoio do grupo da situação na causa defendida por Arrim Assis, o presidente do São Paulo, cada vez mais enfraquecido no comando do tricolor. E o Flamengo registrará um prejuízo de 90 milhões de reais com Everton Cebolinha. E olha que eu estou me atendo apenas à aquisição de direitos econômicos. O atacante, que havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros, depois ainda teve mais 1,5 milhão de euros de custo. É que na virada de 2025 para 2026, como não vendeu o Cebolinha, estava previsto no contrato esse acréscimo de mais 1,5 milhão de euros. 15 milhões de euros hoje equivalem a 90 milhões de reais. E aqui vem a notícia importante do dia: o Flamengo decidiu abrir mão do Cebolinha. O clube topa liberá-lo sem custos, para que ele cumpra, para que ele não tenha de cumprir os últimos 6 meses finais do acordo. O contrato entre Cebolinha e Flamengo se encerra em 31 de dezembro. E desde que ele não jogue num rival brasileiro, se o Cebolinha encontrar qualquer outro clube no mundo, vai ser liberado sem nenhuma necessidade de compensação financeira. Em troca, o Flamengo economiza 1,5 milhão de reais por mês nos meses que ainda restam daqui até o fim da temporada, setembro, outubro, novembro, dezembro, além de 13º e férias proporcionais. Passagem que viveu alguns bons momentos e vários momentos de queda. Dá definitivamente para dizer que o Cebolinha não deixará saudade. Custo alto, salário elevado e jogador que não empolgou. Só para completar, o Cebolinha tinha negociações fechadas com o Krasnodar, mas na última hora o presidente do clube russo recuou e diante desse cenário, Cebolinha ainda procura interessados em seu futebol. Caberia no seu time do coração se fosse para que o seu clube contratasse o Cebolinha de graça. Seria um bom negócio? É só importante lembrar que o Cebolinha para clubes brasileiros pede um pacote de 2,5 milhões de reais por mês. 1,5 milhão de salário e outro 1 milhão de luvas. Luciano Dias. Boa noite, Nicola. É verdade que o São Paulo vai contratar e o Scarpa está de olho no técnico Renato Gaúcho? Bora começar por essa segunda. O presidente Arrim Assis não tem grana para demitir o Dorival Júnior. Não fosse por isso, e o Dorival já teria caído, tá? Muitos torcedores do São Paulo demonstram interesse em contratar o Renato, mas a verdade é que no São Paulo não há unanimidade. Digamos que o São Paulo perca para o Red Bull Bragantino no fim de semana, jogo no Morumbi, é grande a chance de o Dorival cair. Mas não dá para dizer que há um preferido, que viria esse ou aquele, tá? Essa é a grande verdade de momento. Sobre Gustavo Scarpa, a questão é financeira. O Scarpa ganha 1,2 milhão por mês. O Atlético até topa emprestá-lo desde que o clube que o contrate assuma 100% dos salários. E o São Paulo, quando conversou com o Scarpa, ofereceu 800 mil por mês. O Scarpa começou a fazer conta. Bom, eu vou perder 400 mil em setembro, eu vou perder 400 mil em outubro, 400 mil em novembro, 400 mil em dezembro. Mais férias e 13º, 400, 800, 1.200, 1.600, vou perder quase 2 milhões de reais. Não quero, não. Prefiro ficar na reserva no Atlético e diante desse cenário não houve avanço, tá bom? Egito Zen, fala Nicola, tudo bem? O que fazer com o tricolor paulista? Cada dia que passa só tem notícia ruim. Pois é, uma confusão atrás da outra, dívidas, má administração. Hoje, por exemplo, São Paulo forçando a barra para o Enzo Dias sair. Enzo que perdeu espaço depois de procurar a FIFA para cobrar 50 mil dólares do Corinthians, do São Paulo, perdão. Thiago Henrique, boa noite. Dá uma sugestão para o Rafinha aí, Nicola. Ele quer um nome de peso e ele tem moral no Fla. Com o Cebolinha ele cairia bem no São Paulo. Cairia muito bem, Thiago. O problema é que o Cebolinha ganha 1,5 milhão de reais por mês e está pedindo 2,5 por mês para fechar com os clubes, tá? Ele entende que precisa manter o atual salário e o fato de chegar livre, sem custos para aquisição dos direitos econômicos, lhe garante mais 1 milhão de reais em luva por mês. E era esse acordo que ele estava fechando com o Krasnodar, 3 temporadas de contrato, 2,5 milhões de reais mensais. São Paulo não tem a menor capacidade de fazer um investimento desse tamanho. Outro dia, nas tratativas com o Gustavo Scarpa, São Paulo ofereceu 800 mil por mês, apesar de o cara ganhar 1.200. Enfim. Mas eu acho que o Cebolinha, de fato, cairia muito bem no São Paulo.
André Cardoso, o São Paulo por 400 mil não contrata o Scarpa e deu 3 anos de contrato para o Cedric. Pois é, André, o problema é que essa é só uma das várias cagadas feitas recentemente pelo Tricolor. Renato Rosa, boa noite, Nicola, tudo bem? Sabe o que deu na reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo? E você, é agora à noite, né? E você acha que sábado vai ter protesto da torcida contra a diretoria? Está marcado. Protesto para antes do jogo contra o Red Bull Bragantino. E agora os organizados prometeram começar a pressionar e perseguir membros do Conselho Deliberativo, algo que a gente ainda não havia visto acontecer. O alemão 5279, boa noite, Nicola. Entre os 3 grandes paulistas, São Paulo, Santos e Corinthians, quem você acha que está pior e por quê? E quem tem mais chance de cair? Ou você acha que nenhum deles cai? Com mais chance de cair o Santos, os piores, cara, São Paulo ou Santos, cara? O Corinthians está nas quartas de final da Libertadores, tem um monte de problema, dívida de 3 bilhões de reais, mas, cara, os caras estão nas quartas da Libertadores, ainda que o Santos esteja em 3 competições. Putz, que pergunta difícil, cara, que pergunta difícil, porque são vários aspectos, né? Do ponto de vista de bola, talvez o momento mais preocupante é do São Paulo. São Paulo não ganha 9 jogos no Brasileiro. São Paulo não consegue ser competitivo. São Paulo perdeu para a Chapecoense. Se a gente associar também a problemas financeiros, o Santos hoje tem ainda mais problemas financeiros do que o São Paulo, embora apresente algumas chances de negócio. Por exemplo, o Ananias, zagueiro, pode ser vendido por 7 milhões de euros. Você tem de onde tirar, né? Raimundo perguntando se pode pintar reforço no São Paulo. O Rafinha está atrás de um nome grande. O problema é a questão financeira, né? Fábio Luiz de Azevedo, boa noite, Nicola. Dorival Júnior tem ou não multa rescisória? Fábio, eu perguntei para uma pessoa que participou da confecção do contrato dele. Essa pessoa me contou que demitiu o Dorival Júnior custa ao São Paulo o pagamento de todos os salários até dezembro. Ele e a comissão custam 2 milhões de reais por mês. Ou seja, dispensá-lo hoje custaria algo na casa dos 10 milhões de reais. Me parece, essa informação, tá? Agora eu vou dar uma opinião. Me parece pouco provável que o Dorival aceitasse assumir o São Paulo com poucos meses de contrato, sem nenhuma compensação em caso de dispensa. Nicola, Rogério Ceni de volta ao São Paulo, a pergunta é do Edson Antônio. Edson, apesar da temporada negativa do Bahia, dá para dizer que é negativa por conta das eliminações precoces nas Copas, não há nenhum movimento hoje no Bahia para a demissão do Rogério. A torcida já fez uma baita pressão para que isso acontecesse, mas a verdade é que o Grupo City não está muito preocupado com o que pensa a torcida, né? E é impossível que o Rogério Ceni abra mão do projeto que ele tem no Grupo City, depois de todas depois de tudo que o Grupo City demonstrou de confiança no trabalho, porque assim, já foram várias as crises, e em vários momentos o Rogério Ceni esteve a perigo, e sempre a diretoria do City o bancou. Eu duvido que o Rogério Ceni agora abrisse mão de continuar no Bahia para assumir o São Paulo. Se o cara tivesse desempregado, era outra coisa, aí daria para imaginar essa possibilidade, mas com essa circunstância atual, chance nenhuma, tá bom? Erivan Alencar, boa noite, Nicola. Você acha que os jogadores estão boicotando o Dorival? O futebol do jogador é ridículo e não condiz com o elenco. Essa seria uma das possibilidades, mas não acredito, porque a verdade é que o futebol do São Paulo vem sendo ridículo independentemente do técnico. Tem muita gente falando ou associando essa péssima fase a salários atrasados, e estão de fato muito atrasados, mas eu não acredito que seja só isso. Eu acho que tem uma série de componentes. Falta de confiança, o aspecto político, a bagunça que o São Paulo se transformou, os salários atrasados, um time que é bom, mas um elenco que tem muito buraco, muita limitação. Você perde o Caleri. Hoje nem André Silva, nem o Gustavo Santana, nem o Rian Francisco parecem ser boas soluções. E eu fiquei com a impressão, então, Erivan, que se o São Paulo estivesse jogando até agora com a Chapecoense, não teria saído o gol, porque o São Paulo fez um jogo muito ruim contra a Chape, tá? O Márcio Dória perguntando as novidades do Tricolor Paulista. Ainda sem novidades em relação a reforços, a verdade é que o São Paulo vai precisar pagar primeiro os atrasados com o elenco para depois pensar na contratação de jogadores, né? Vai pegar muito mal se o São Paulo avançar na contratação de algum atleta devendo mais de 3 meses de imagem para alguns jogadores. Não, é o tipo da coisa que desagrada, né? A conversa que rolou com torcidas organizadas na última segunda-feira serviu para que essa situação viesse a público,
E eu acho que de alguma maneira até ajuda, tá bom? O RJ Tricolor. O Elinho vai para o São Paulo? Não, nem tem essa chance, JS. Não é JS, não. É RJS Tricolor. RJS. RJ, o Elinho foi oferecido para o Palmeiras. A pedida é de 13 milhões de euros. Não há a mínima lógica nem possibilidade financeira para que o São Paulo leve essa negociação adiante, tá? Fábio Luiz de Azevedo Nicola, em caso de demissão do Dorival, qual seria um bom nome de técnico que gosta de trabalhar com a base, dando, assim, mais oportunidades para a molecada de Cotia? Ótima pergunta. Eu gosto do BKSS, que está desempregado depois de passagem pela seleção do Equador. Joedson Borges. Nicola, cadê o camisa 10 do São Paulo? Alanzinho vem ou não? Ô, Joedson, cara, para mim isso é muito cavada, cara. Se fosse pro Alanzinho ser contratado, o cara ganhava 5 mil euros no Moreirense. Vai, o cara ganhasse 10 mil euros. O cara ganhava 60 mil reais por mês. Se você oferece 100 mil reais para ele, cara, o Alanzinho vem na hora. Se não contratou, é porque o São Paulo não quer. Eventualmente, chegou no fim da janela, não conseguiu contratar ninguém, talvez eles até façam algum momento. Mas eu não estou botando nenhuma fé nessas publicações. Para mim tem muito a ver com jogada de empresário, tá bom? O Felipe ADR. Barbaridade dizer que desde quando o Júlio Casares saiu, a coisa desandou ainda mais no São Paulo. Não, Felipe, eu já tinha desandado com o Júlio. Para falar a verdade, a coisa só piora, né? Ela era muito ruim com o Leco. Eu vou te dizer que desde o terceiro mandato do Juvenal, o primeiro e o segundo foram ótimos, né? Desde o terceiro, eu acho que a coisa só piora, com o presidente contribuindo para que a coisa fique pior, porque a dívida vai aumentando, as contas aumentam, aí o juro da dívida piora, enfim. O Júlio Casares tem muita responsabilidade. O time atual tem a cara, tem o DNA dele, do Rui Costa, do Rafinha, e o Maciz, absolutamente despreparado, não tem conseguido dar um rumo para o São Paulo. Pelo contrário, eu acho, inclusive, que hoje é grande a chance de o Maciz não conseguir nem ser candidato à presidência. Os 5 grupos da situação, cada grupo quer lançar seu próprio candidato. O natural seria que esses grupos se unissem em nome da reeleição do Arry Maciz, ou da tentativa de reeleição. Mas hoje há um enorme desencaixe no grupo da situação e o Arry Maciz está correndo o risco de nem sequer sair candidato, tá bom? O Felipe escreve, você falou que depois da lesão do Caleri não tem mais ninguém para substituir. O Rian Francisco estava voando quando se machucou e nem deram mais chances para o cara. Pois é. Só que depois que ele voltou, Felipe, ele não conseguiu jogar no profissional, desceram ele para a base e mesmo no sub-20 ele teve dificuldade. Esse é o ponto. O André Silva também já viveu momentos bons, também já se demonstrou um jogador interessante, mas a verdade é que hoje nem o André Silva, nem o Rian Francisco demonstram ou me passam a confiança de que vão jogar bem. Repito, fiquei com a impressão de que depois que o Caleri se machucou no jogo contra a Chapecoense, se o São Paulo estivesse jogando com a Chapecoense até agora, ainda não teria marcado gol. O Eudes Santos. Boa noite, Nicola. Tem algum meia na mira do São Paulo? O Scarpa era um alvo, mas faltou grana. O Scarpa ganha 1.200.000 reais por mês e o São Paulo ofereceu 800 mil. Muita gente fala que o São Paulo quer o Alanzinho. A informação que eu tenho é de que não quer. E tendo a acreditar muito na minha fonte, porque se quisesse já tinha contratado. Me parece alguém barato. Está livre no mercado. Passagem boa no Moreirense, mas com custo baixo, né? A reunião na segunda-feira entre jogadores do São Paulo e integrantes de torcidas organizadas serviu para revelar que há pendências grandes do São Paulo em relação a seu elenco. Foi atrás dessa história para entender o que o São Paulo de fato deve para os jogadores. Os salários em carteira costumam atrasar, mas são pagos ainda dentro do próprio mês. Hoje, a maior pendência do São Paulo diz respeito a direitos de imagem. Alguns atletas do elenco garantem que ainda nem sequer receberam qualquer pagamento de direito de imagem na atual temporada. A coisa degringolou de vez desde o mês de abril. A partir daí, São Paulo passou a atrasar absolutamente tudo. Salários em carteira nunca mais foram pagos no tempo correto. Os direitos de imagem para a maior parte do elenco giram entre 2 e 3 meses de atrasos. Há também uma série de pendências em relação a luvas, prêmios pela assinatura do contrato.
Comissões de empresário, então, nem se fala. São Paulo está devendo para praticamente todos os empresários. Importante registrar que na reunião de segunda-feira, os atletas contaram a membros de organizadas que o São Paulo tem priorizado pagamentos de salários e direitos de imagem para atletas titulares. Os reservas e aqueles menos utilizados ficam no fim da fila, quando o assunto é pagamento. Tudo isso tornou a reunião um pouco menos pesada para os jogadores, com a promessa dos membros de organizadas em relação a uma cobrança pesada no presidente Arrim Assis. Inclusive, está marcado um protesto para sábado para tratar sobre isso, entre outras coisas também sobre a reforma estatutária. Essa cobrança vai acontecer na sede social de São Paulo e vai contar com representantes de organizadas, mas também torcedores comuns. E é inclusive no próximo sábado que o São Paulo volta a campo para uma partida absolutamente decisiva contra o Red Bull Bragantino. Se o São Paulo não vencer, existe uma chance real de demissão do técnico Dorival Júnior. Nessa partida, Calleri ainda é dúvida, ele sofreu uma lesão no tornozelo na derrota contra a Chapecoense e se não puder jogar, deve ser substituído por André Silva, Gustavo Santana ou Rian Francisco. Já Pablo Mari, que foi jogador do Flamengo, chegou a negociar com clubes brasileiros nos últimos dias, depois de deixar o Al Hilal, mas seu novo clube é o Al Shamal do Catar.